Ela tá que tá, ela mesma, ela me tudo, é assim, é assado, faz não sei o quê, faz aquilo, Meu e faz Deus aquilo do outro. céu. E glúteos e tudo mais. Olha, a professora inteiro, Uliane, ó. ele tá fazendo tudo aqui. Tá vendo? Ele tem que fazer a lição certinha, né, Boa doutora? tarde, viu, querido? Boa tarde a todos aí. Haja disposição, né? Que energia Poxa, maravilhosa tem esse Não, estúdio, mas né? tem. E você que traz essa energia pra cá, viu, Muito Serginho? obrigado, muito obrigado. A energia dele é muito forte. Vamos lá então, querida, vamos lá. O seu direito está no ar, Carolina Ribeiro, conjunto João Alves. Se o pai, doutora, se recusar a fazer o teste de DNA, o que eu posso fazer? E caso o teste seja positivo, qual o procedimento se ele se recusar a registrar? Eu tenho 18 anos e estou muito aflita, doutora Emília. Olha só, Carolina, isso acontece, muito interessante a pergunta da Carolina, porque isso acontece, né? Vez por outra acontece. A maioridade, ou até mesmo que não tenha chegado à maioridade e não tem o nome do pai no registro, no documento. Veja, se ele se recusa a fazer o DNA, é ruim para ele, se ele verdadeiramente é o pai. Porque para a justiça, para a lei, já gera aí uma presunção de paternidade, né? Então, ele, sem querer, acaba fazendo uma prova contra ele. E não tem só essa prova do DNA. Existem outras provas que podem ser feitas, mas, logicamente, depende do caso a caso, que às vezes pai e filho nunca tiveram contato, aí às vezes não tem como provar. Então, se ele se recusa, a recomendação é entrar com ação de investigação de paternidade, e aí ele vai ser obrigado a fazer, e já coloca também nessa petição que ele se recusou a fazer. Ele fazendo, ou ele resolvendo fazer, é só ir, às vezes, à Defensoria Pública, ao cartório, ao Ministério Público, e fazer o reconhecimento sem precisar de processo. Mas se precisar, faz também o processo. Joia, doutora, muito bem respondida a pergunta da Carolina. Vamos para a próxima pergunta, desta feita do Caio Nascimento, Japaratuba. Meu filho legítimo me renegou e só quis saber do meu dinheiro. Puxa vida, Poxa. Caio. Gostaria de saber se é possível eu deserdá-lo. Olha, o Caio, viu coisa, aí? né? Viu aí, Sérgio? Mas Como são as emocional coisas? também, né, a coisa, não. né? E acontece, viu? E a lei prevê isso. Lá no Código Civil, né, a lei prevê que é possível, né, deserdar. É quando aquele herdeiro ele é indigno, ele demonstra indignidade. E o que é isso? Olha, às vezes é uma ofensa física, às vezes é uma calúnia, às vezes é uma tentativa de homicídio, uma violência. Acontece muito. Então, isso aí já é motivo, se assim o pai quiser, em vida, deserdar. E como é que faz isso? Através de um testamento. Ele deixa o testamento pronto, justifica o motivo pelo qual ele está deserdando aquele filho ou aquele pai, porque a herança pode ser para descendentes, ascendentes, para o cônjuge, né, que também pode acontecer, se isso vier a acontecer, um desses requisitos legais. Acho que ficou bem explicado, não ficou? Ficou bem explicado também, doutora. Então, basicamente bem é isso. E é uma situação interessante que pode, inclusive, servir de exemplo para outras E situações. mais, Serginho, se ele fizer esse testamento deserdando e depois o coração dele pedir para perdoar, ele faz um outro testamento e deixa tudo ok. E tomara que tudo seja Com certeza, pacificado entre pacificado, eles, é o entre pai melhor. e filho. É mais importante. Daqui a pouquinho vamos trocar o seu microfone. Só rapidamente tá. vamos para um tempo para recado e voltamos daqui a pouquinho, já já. Vamos lá, minha gente, já voltando com a doutora Emília Correia, sempre atendendo a sua expectativa, sempre essa dúvida. Acho muito importante, doutora, a prestação de serviço Tem é tido tão uma legal. repercussão muito boa, as pessoas têm gostado muito, Serginho. Muito Isso me obrigado. deixa muito feliz. Isso também nos deixa muito feliz, porque nós servimos você que está em casa. Isso. Né? Doutora, então vamos lá. Israel Melo Cumbi. Fui considerado reabilitado pelo INSS, mas continuo incapacitado para o trabalho. O que eu posso fazer, Israel? Olha, Israel, é outra, Serginho, outra situação que acontece muito. O INSS castiga muito o segurado, muitas vezes, ou o dependente do segurado, né? Então, às vezes o INSS diz que você está ok e a sua situação de saúde diz o contrário. Então, o que é que tem que ser feito? Se o INSS continuar insistindo nisso, pega todos os laudos, exames e entra com ação na justiça, né? Aí é Defensoria Federal, se for preciso, é Defensoria Federal, porque INSS é um órgão federal. E certamente na justiça você consegue virar esse jogo se verdadeiramente tiver tudo devidamente comprovado sobre a sua saúde.
reverter a situação, né, doutora? Que beleza. Beleza, Israel. Um abraço para você. Vamos então para a próxima pergunta. Aloísio Silva, bairro Lamarão. O casal que vive em união estável pode escolher regime de bens como ocorre no casamento? Então, Aloísio, boa pergunta. Boa pergunta. Veja, a união estável, ela pode ser aquela união estável que você não documentou através de escritura pública, né, apenas convive. Essa daí não dá para escolher. Nessa união estável aí, que não está devidamente documentada, o regime de casamento é o regime de comunhão parcial. Agora, você pode escolher, se você for num cartório e fizer uma escritura pública da união estável, ou até mesmo queira converter em casamento. Aí você pode escolher o regime. Pode ser o regime de comunhão parcial, pode ser o regime universal, pode ser o de separação de bens, mas se tiver só convivendo, sem documento ainda, isso você não pode escolher, mas o regime já é escolhido pela lei, que é o regime de comunhão parcial. Viu? Beleza, doutora. Beleza, um abraço, Israel. Vamos então agora para a próxima pergunta, são mais duas. O Diego Aragão, do bairro Cirurgia. Se eu tiver uma perda total do seguro do carro, eu preciso pagar a franquia também, mais uma prestação de serviço? Isso sim, Diego. Olha, perda total do carro não paga franquia, tá? Você só paga a franquia quando vai necessitar de consertos. Até 75% de estrago, digamos assim, se der para consertar, aí sim paga a franquia. Perda total, não paga a franquia. Tá? Maravilha, maravilha, doutora. Não paga a franquia. Vamos lá. Encerramos agora com a última pergunta da Juliana Barros, Umbaúba. Quando devo dar entrada na pensão por morte? Qual a duração do benefício, doutora Emília Correia? Pronto. Olha, Juliana, presta atenção. A pensão por morte, você tem 90 dias para entrar com pedido junto ao INSS, tá certo? É um benefício que para muitos é vitalício, mas cada caso é um caso. Ele é vitalício, sim, em alguns casos, outros casos não. Exemplo de caso que não é vitalício. O filho que recebe completa os 21 anos e com 21 anos cessa aquele benefício pós-morte. Tá? O da viúva, esse pode ir sempre, toda a vida. Mas, se ela vier a casar de novo e ficar viúva e vai ficar só com um benefício por morte. Não fica com dois, não. Fica só com um, que essa também é uma dúvida grande das pessoas, viu, Serginho? Doutora, sou seu fã tá incondicional. Muito obrigado, querida. Boa tarde, querida. Um beijo para você. Outro. Um beijão para... Catarina, bem no focinhozinho da gente. Catarina é a minha gatinha. Coisinha mais linda da Catarina. E só lembrando, o Café com Emília Correia, Café com Emília sábado. É todo sábado, 6 da manhã, viu? É madrugada. Emília Correia, @, Emília Correia Oficial no Instagram e no Facebook. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Valeu, doutora. É bom demais, né? Eu falo para ela dessa troca de energia. Isso que é muito bom, né? Como é bom você se relacionar com pessoas que você respeite, que você tenha esta conexão total, absoluta. Isso faz um bem e dá uma sorte.